Olá, primeiro ano do curso de letras, vamos aí para a nossa aula sobre o narrador. Então, essa aula foi elaborada a partir do texto O Narrador, né, de Oscar Tacker, que está no livro As Vozes do Romance, né. Para a gente começar a pensar sobre o papel do narrador dentro da narrativa, a gente precisa perguntar uma coisa importante. Quem é o autor? Quem é o narrador? Pontuar bem quem é o autor e quem é o narrador. Quem é o autor? O autor é aquele que sabe, ele que escreveu a história, ele que produziu a história, né? E quem é o narrador? É aquele que conta, ele conta a história. Ele é para além do autor, porque além dele saber a história, ele conta, né? Então, a metade do milagre consiste em sabê-lo, a outra em dizê-lo. Neste saber e neste dizer se resume a instância do narrador. Então, o narrador é aquele que sabe e diz. O autor criou o narrador, mas não é ele que narra a história, o autor. Quem narra a história é o narrador que conta a história, entendeu? Então é importante saber sobre o narrador agora, vamos sabendo a diferença entre narrador e autor, vamos perguntar o que o narrador sabe? O que ele sabe? Como ele sabe? O quanto ele sabe? Ou seja, qual é o seu ângulo de visão, o seu ponto de vista dentro do romance? Aquilo que se sabe pode ser explorado a partir do princípio ou a partir do fim, visto de fora ou visto de dentro, percorrido em diferentes direções. E qual é o ponto de vista que ele sabe? Ele sabe de onde ele está. Vamos imaginar aqui uma casa. Ele está dentro da casa? Ele está lá fora da casa? Ele está na porta da casa? Qual o ângulo de visão? Qual o ponto de vista do narrador? Ele pode estar dentro da história ou ele pode estar fora da história, né? Então, o ângulo de visão dele assume dois pontos. O narrador está fora dos acontecimentos narrados, então ele está ali por fora, como se ele fosse o todo-poderoso, que ele está fora da história, mas está vendo tudo que está acontecendo. E o narrador que participa dos acontecimentos narrados, ele está ali no meio da trama, no meio dos personagens, né? Então, vamos lá. O ângulo de visão do narrador determina a perspectiva do romance. Então, tudo que eu sei sobre o romance, quem está me contando é o narrador. E eu, enquanto leitor, né? Tudo que eu vou saber vai depender do que o narrador decidir me dizer. O narrador possui uma relação com o destinatário, comigo, leitora, né? A voz do narrador é o eixo do romance, então vou me guiando ali pelo que ele diz, vou acreditando no que ele diz, vou me guiando ali pelo que ele diz, né? O narrador não tem personalidade, ele tem uma função. A função do narrador dentro do romance, dentro da narrativa, é contar a história. A função dele é essa, não tem uma personalidade. Sua instância situa-se num plano superior, próximo do autor. Ele foi criado pelo autor. O narrador está no plano da enunciação e não do enunciado. Ele tem uma missão, quer dizer, quer falar, né? Então, o narrador ele pode estar dentro da história ou o narrador pode estar fora da história. Vamos lá? O narrador pode se situar dentro ou fora da história e pode manter uma relação de conhecimento em relação aos personagens de três tipos. Vamos comparar agora o conhecimento do narrador em relação aos personagens. Não confundam autor, narrador e personagem. O autor criou a história, inclusive o narrador. O narrador é aquele que conta a história e os personagens são aqueles que vivenciam a história, né? Então, eles podem ser onisciente, né? O narrador pode ser onisciente, equisciente ou ele pode ser deficiente. Então, vamos lá para entender isso aí melhor. O que significa cada uma dessas categorias? O narrador fora da história. Onisciente, ele está fora da história. Ele sabe mais que todos os personagens. Ele é autor Deus, que tudo sabe. Penetra em todos os recintos. Prevê tudo. Transita entre o visível e o invisível. Está em toda parte, em todo o tempo. Ele sabe tudo.
Ele está lá pertinho da lua, olhando para o mundo e vendo tudo que está acontecendo. Para o mundo narrado, claro, né? Narrador e fora da história é o onisciente, que ele sabe, mas ele sabe igual, eficiente igual aos personagens. Ele sabe igual aos personagens, ele renuncia à onisciência. Ele renuncia porque ele, na realidade, ele está fora da história, então ele sabe o que está acontecendo e tudo, mas é como se ele renunciasse à onisciência. Ele quer saber e ele sabe e ele conta o tanto quanto os personagens, só que ele está fora da história, ele não está envolvido, ele não é um personagem, entendeu? Vê o mundo com os olhos dos personagens. E ele não é o personagem, porque ele está fora da história. Mas ele vê o mundo pelos olhos dos personagens. O narrador que mostra, ele mostra ali conforme ele não tem o poder onisciente, que ele sabe tudo. Ele sabe igual, não mais que os personagens. Então o narrador fora da história também pode ser deficiente. Ele sabe menos que os personagens. É um narrador limitado. É o silêncio dos romances. Sabe quando você está lendo um romance? Aí ele moço, tá faltando um trem aqui? Ele não quis contar. É um narrador deficiente. Ele tem uma visão limitada. Ele renuncia a contar. Ele não quer contar. Ele limita-se em registrar. Então ele vai registrando, vai falando conforme, e aí vai deixando muitos buracos, por assim dizer, intencionais do autor, que criou um narrador deficiente, com a visão limitada, né, sobre os fatos. Narrador dentro da história. Agora vamos para o narrador, ele está dentro da história. No entanto, ele é onisciente. Ele sabe tudo que está acontecendo. Ele está ali vivendo os personagens, ele sabe tudo. Aí você fica imaginando, nossa, como é que esse fulano sabe essas coisas todas? Ele é só um personagem, um narrador personagem. Uma vez que a distância entre o narrador e o personagem foi abolida, e é este último quem conta, ou seja, quem conta é, neste caso aqui, é o personagem, porque o narrador é o personagem, né? Quem assume a narração, né? Não pode haver diferença entre um e o outro. Então, o narrador é o personagem. Se o narrador fala pela boca do personagem, nesse caso, é o narrador dentro da história. Por isso ele fala pela boca do personagem, porque ele é o personagem, ele está dentro da história, ele é um dos personagens da história. Só que ele é aquele que vê tudo. E este não pode ignorar o que diz. Fica sem valor a relação N maior que P, que é narrador maior que o personagem. Então, nesse caso, o narrador não é maior do que o personagem. Quando lá ele está fora da história, ele é maior do que o personagem. Quer ver? Aqui, ó, ele é maior do que o personagem, o narrador fora da história. Quando ele é o narrador dentro da história onisciente, não, ele não é maior. Entende? Então vamos aí. O narrador dentro da história, né? Continuando o narrador agora dentro da história, só que equiciente. É o narrador que ele sabe tanto quanto os personagens. É o narrador personagem. Sabe tanto quanto o seu personagem. Sua visão é limitada, o ângulo de visão preciso. Então, por exemplo, nós estamos na narrativa de 3 moças. E aí, uma delas é a narradora personagem, tudo que vai saber é a partir dela. E aí eu chamo a atenção para vocês para um romance chamado A Garota no Trem, que é narrado por 3 personagens. Pensa numa coisa interessante. Pensa num romance interessante. Ele é contemporâneo, né? Tem até um filme baseado nele. E aí, pensa na visão e no trabalho que foi para criar esse narrador. Esses 3 narradores. A narrativa é contada, a história é contada a partir do ponto de vista de 3 personagens. Um trabalho muito interessante. Então, o narrador dentro da história é deficiente. Abolida a distância entre o narrador e o personagem, não há diferença. Uma vez que o personagem é o porta-voz do narrador, não pode saber mais do que esse. Se sabe, para que esse saber se torne realidade, tem que dizer. E se o diz, isso incube já ao narrador. Fica também sem valor, por conseguinte, a relação narrador maior do que o personagem.
Então ele está dentro da história e ele, na realidade, ele não sabe. Não vamos colocar que consegue, porque o autor criou assim, o narrador quis o personagem assim, né? O autor quis o personagem assim, dentro da história. O tom e a execução do discurso são obra do narrador. Então, vamos aqui falar sobre o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, que é a forma como o narrador conta essa história. Certinho? Depois eu vou aos exemplos, para vocês entenderem melhor essas questões lá do narrador. Só para a gente compreender o discurso aqui, depois a gente volta lá nos exemplos do narrador dentro e fora da história, nos 3 níveis, tá bom? Então, vamos lá. Discurso direto. Há alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim ver antes que o padre Cabral chegue para a lição. Então, esse é um texto do romance, né, de Machado de Assis, chamado Dom Casmurro, que é obrigatoriamente todo aluno lê. Não precisa nem ser do curso de ler para ler. Então, tá bom. Ela é um discurso direto. Quer dizer, o autor, os personagens estão falando diretamente. O que está escrito aqui está saindo diretamente da boca dos personagens. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Andes como gato. Mesma coisa. Ele está falando. Né? Agora vamos para o discurso indireto. Assim, apanhados pela mãe, éramos 2 contrários, ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. Adoro esse trecho. Dona Fortunata tirou-me daquela hesitação, dizendo que minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. Então, o narrador está pegando falando com a voz dele, né, com a fala dele, o que os personagens ele está falando. Então, ele está falando pela boca dos personagens. Ele, em vez de dar fala para os personagens, ele está falando pelos personagens. Entendeu? Poderia adquirir o móvel necessário economizando na roupa e no querosene. Sim, a Vitória respondera que isso era impossível, porque eles vestiam mal, as crianças andavam nuas e recolhiam-se todos ao anoitecer. Isso é um texto de Vida Seca, né? Em que o narrador ele vai falando sobre a conversa que assim a Vitória tem. Então, ele fala pelos personagens, ele não dá voz aos personagens. Certinho? Então, o discurso... Agora nós temos o discurso indireto livre. Nesse caso, é uma mistura do discurso direto com indireto. Nisso, ouvimos bater a porta e falar no corredor. Era o pai de capítulo que voltava a repartição um pouco mais cedo, como usava às vezes. Abre, Nanata. Capítulo abre, aparentemente era o mesmo lance da manhã, quando a mãe deu conosco, mas só aparentemente. Então, ele vai misturando ali a fala do narrador, ele fala para si e fala pelos personagens. Então, esse é o discurso indireto livre. Ele fala pelos personagens e fala com sua própria voz também, o narrador. Que o narrador tem uma voz dentro do romance, né? Então, aqui outro exemplo. O galo batia as asas, os bichos bodejavam no chiqueiro, os chocalhos das vacas tiniam. Se não fosse isso... Em quem estavam pensando? Meteu os olhos pela grade da rua. Que pretume! O lampião da esquina se apagara. Provavelmente o homem da escada só botara nele querosene. Então, há uma mistura entre a fala do personagem e a fala do narrador. O narrador está contando a história e ali no meio da conversa dele, no meio de contando a história para nós, destinatário, para o leitor, ele vai enfia e fala o que os personagens... Fala pelos personagens, né? Então, vamos aí. Alguns exemplos do narrador fora da história, né? O onisciente, fora da história. Gente, esses versos aqui são os versos... faz parte do texto que eu mais gosto dentro do Vidas Secas, que é o texto sobre a baleia. Ele é emocionante. Então, vamos lá. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não a distinguiu. O nevoeiro impedia-lhe a visão, pois se a latir desejou morder Fabiano. Realmente não latia, uivava baixinho. E os uivos iam diminuindo, tornando-se quase imperceptível. Esse narrador, gente, está fora da história e ele consegue saber o que está acontecendo na cabeça da baleia. Ele tá fora da história. Ele tá em todos os lugares. Lembra do início que eu coloquei? Ele sabe de tudo, em todo o tempo, em todos os lugares. Ele entra na cabeça da cachorra, nos pensamentos, nos sentimentos, nos sonhos da cachorra e fala pra gente. Ele conta tudo, né? Então,
Outro exemplo agora de um narrador que sabe o tanto quanto os personagens. Só que ele está fora da história, não está dentro da história, certo? Começava a escurecer, Joana acendeu a candeia, já os sapos coachavam nos aguaçais, uma estrela luziu no céu. Tiburcio fitou nela os olhos e pôs rezar baixinho. O silêncio era apenas interrompido pelo burburinho d'água do córrego que rolava perto, nos fundos da cabana, saltando e escoachando em pedrouços. Tiburcio suspirou e ergueu-se, encostou-se no umbral, sem ânimo de entrar, os pombos de Coelho Neto. O que acontece, gente, aqui nesse aqui? O narrador, ele não participa da história. Ele não participa dos fatos narrados. No entanto, ele está ali contando conforme ele sabe tanto que os personagens, ele não conta nada além e nada aquém dos personagens. Ele conta o tanto quanto os personagens podem sentir, podem saber ali na história. O narrador fora da história é deficiente, ele sabe menos, né, do que os personagens. A cena passava-se em 1980, a família está toda reunida na sala de jantar, o senhor Rodrigues palita os dentes, rampando em uma cadeira de balanço. Acabou de comer como uma abate. Então, no plebiscito aqui de Arthur Azevedo, ele se apresenta como um narrador que ele está fora da história, está tão distante da história, e só que ele é deficiente, ele não consegue ver tudo, ele não está em todos os lugares, ele não sabe precisar, né? Ele não conta com precisão os detalhes, né? Ele sabe menos que os personagens. O narrador dentro da história. Agora nós vamos para o narrador dentro da história, os exemplos aqui, que ciente, né? Durante quase toda a novela Crônicas de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques, o narrador personagem é eficiente, pois sabe o mesmo que os personagens. Ele mostra os fatos, as coisas pelos olhos dos personagens. Então, gente, eu sou apaixonada pelo narrador dessa novela. As Crônicas de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia, ele é tem um narrador muito interessante, né? É impressionante o narrador, porque de algum momento a gente percebe que o narrador está dentro da história. Ele está dentro da história, ele sabe igual os personagens. Mas aí, eu não sei se foi intencional ou não, o autor, né, o escritor, o autor da história, ele mostra momentos que ele sabe mais, momentos que ele sabe menos. Isso é muito interessante. Porque normalmente a novela, ela é toda escrita por um narrador que está dentro da história e que ele sabe igual, eficiente, que é narrador igual a P, que significa N igual a P, significa narrador sabe o tanto os personagens. Então, durante quase toda a novela é assim. Porém, o que é que a gente vai perceber? Que, numa análise, né, eu fiz uma análise detalhada deste narrador de Crônicas de uma Morte Anunciada. E aí nós vemos o quê? Um narrador maior do que os personagens. Lembrando que ele está dentro da história, né? Então, em algumas situações, o narrador personagem demonstra um saber maior do que os personagens, né? Então, ele é onisciente. Ele está lá dentro da história, mas ele sabe coisa demais, quer ver? Santiago Nazar também não reconheceu o presságio, dormira pouco e mal, sem tirar a roupa, e acordou com dor de cabeça e um gosto de estribo de cobre na boca, interpretando-os como estragos normais da farra de casamento que se prolongaram até depois de meia-noite. Gente, como é que esse personagem, como é que esse narrador, ele sabe o gosto que o Santiago, que o personagem tem na boca? Como é que ele consegue entrar dentro da cabeça do Santiago e interpretar? Quem foi que disse para ele interpretar o que ele estava sentindo? Ele estava sentindo um gosto de cobre na boca e ele fez uma interpretação desse personagem. Como é que o narrador entrou, né? Então ele sabe mais que os próprios personagens, entendeu? Ele é um narrador. Ele não é o Santiago. Isso é certo. Como é que ele consegue saber isso? O narrador personagem de Crônicas da Morte Anunciada não é o Santiago Nazar. Como é que ele sabe disso?
Santiago Nazar mastigou outra aspirina e sentou-se para beber em lentos goles o café, pensando devagar. Ele sabe o ritmo do pensamento do Santiago. É de arrepiar esse narrador. Sem tirar os olhos das duas mulheres que destripavam os coelhos. Então, para você compreender esses níveis do narrador dentro da obra, você tem que ir lendo tudo, porque 90% da obra é eficiente. E aí, quando você vai fazer uma análise, você encontra alguns onde que os personagens, ele tá dentro da história. Ele é onisciente, né, que sabe mais que os personagens, ou deficiente, sabe menos que os personagens. Então, nós temos também um narrador dentro da história, né, que no caso, lembrando que o narrador de Crônicas da Morte Anunciada é dentro da história, um narrador que sabe menos do que os personagens, quer ver? Em outra situação, ele se mostra um narrador que sabe menos que outros personagens, né? Era filho de um casamento de conveniência que não teve um único instante de felicidade, mas parecia feliz com o pai até que este morreu de repente, 3 anos antes, e continuou parecendo feliz com a mãe até a segunda-feira da sua desgraça. Então, a história de Crônicas de uma Morte Anunciada conta a história de um rapaz que parece que vai caminhando para a morte. Tudo vai indicando, vai mostrando para ele que ele vai morrer, que vai acontecer, mas parece que nada, ele vai caminhando, né? A morte é mesmo anunciada, mas ele continua, parece que está ali na cena de morrer mesmo, né? Então, parecia, ele não tem certeza, ele não pode dizer pra gente de fato se ele sabia se ele era feliz ou se ou ele aparentava ser feliz ou ele demonstrava ser feliz. Faltou uma precisão aqui demonstrando que o narrador que está dentro da história, ele é um narrador que sabe menos que os personagens. Então ele equivale a N menor que P. N, narrador, sabe menor do que os personagens, né? Então, além disso, o narrador, aparece uma personagem que ela perde a virgindade, a Anja Ficário, mas o narrador, ele não sabe dizer pra gente. E se ele sabe dizer, se ele sabe, ele não diz. Então, se limita, ele esconde. Então, ele é um narrador nesses dois aspectos de crônica, da novela. Ele é um narrador deficiente, um narrador que sabe menos que os personagens. Então, lembrando aí, narrador dentro da história, narrador fora da história, nesses 3 níveis de conhecimento. Sabe mais que os personagens, sabe tanto quanto os personagens, ou ele sabe menos que os personagens. Nessas duas visões, ou dentro ou fora da história, tá bom? Então, essa daí são as minhas referências, né? Eu espero que vocês se sintam motivados a ler essas obras, no caso, que é Imprescindível. Crônica de uma Morte Anunciada, novela muito boa, que eu vou pedir para vocês vão ler a novela. A gente vai ler uma novela de Franz Kafka, mas não vou pedir essa novela exatamente nesse momento, mas vocês podem se interessar e vão gostar muito, né? E ler e Vidas Secas. Convido vocês a ler essas 3 obras maravilhosas. O romance, né, Dom Casmurro, Crônica de uma Morte Anunciada, que é uma novela, e Vidas Secas, que é um romance, mas quando a gente pode ser também vários contos juntos, né? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído para vocês compreender o papel do narrador dentro do romance, certinho?